Fala pessoal, hoje eu vou falar, comentar e explicar tudo sobre os ninhos, então vamos lá. Bom, para quem não sabe, o alinhamento é uma das mecânicas mais importantes para um realismo para qualquer jogo de sobrevivência, em que você pode nascer como filhote, assim crescendo para o estágio adulto, e podendo ter pais que irão te ajudar nesse crescimento, e no pré-história, essa mecânicas é uma dessas até estão vindo. Essa é a mecânica mais esperada do pré-história por mim, mas então vamos lá. A nidificação será uma ótima atividade para socializar e se divertir com outros jogadores. Pré-requisitos: personalização avançada de personagens, qualidade da água, opções de configuração de convite, cartas relacionadas, sistema de sacrifício, desova voluntária de bebês, algum crescimento de desova. Nidificação: qualquer fêmea adulta poderá nidificar sozinha. Nenhum macho necessário. Qualquer macho adulto dará um impulso de crescimento a não adultos da mesma espécie com a qual ele está agrupado. Embora os machos não sejam necessários para nidificar, eles ainda fornecem uma vantagem única que é útil para nidificar e criar jogadores bebês. Os filhotes eclodem convidando outros jogadores para o ninho ou permitindo que o ninho seja listado publicamente, no qual os jogadores podem escolher participar. Estar aninhados. Filhotes herdam uma pequena quantidade variável dos níveis da mãe. Uma fêmea de nível mais alto terá descendentes de nível mais alto. Como os níveis influenciam o tamanho do personagem, isso significa que os bebês nascerão com tamanhos diferentes, dependendo do nível de nascimento, e mães maiores terão bebês maiores. Os descendentes nascerão com as cores da mãe como sua paleta padrão. Você poderá personalizar seu bebê com as cores da mãe como suas escolhas padrão. Se a mãe tiver muitas cores, 7 cores aleatórias serão escolhidas como a paleta padrão do bebê. Qualquer um poderá ser aninhado como qualquer espécie, mas se não possuir a espécie, não poderá editar seu personagem ou criar ninhos. As skins só podem ser herdadas se o jogador descendente também possuir essa skin. Caso contrário, eles assumirão a aparência padrão da espécie. Ovos: os ovos que existem e não chocaram podem ser roubados por predadores comedores de ovos. Uma personagem feminina cria ovos, sacrificando comida para o ninho. Os ovos devem levar algum tempo para incubar antes que possam ser ocupados por um usuário, durante o qual ficam vulneráveis à predação. Quando um usuário ocupa um ovo, eles chocam imediatamente. Incentivação: veja sistema de sacrifício. Criaturas que estão aninhadas têm uma pequena chance de sofrer mutações de pele, como um padrão de brilho único chamado lumen, ou mutações de cor/material. Criaturas que estão aninhadas herdam alguns dos níveis das mães e, portanto, começam em um nível mais alto do que normalmente começariam. Detalhamento de recursos: uma fêmea adulta de dinossauro pode colocar um ninho modelo de ninho e o botão para construir ninho. Estar perto do ninho fará com que os ovos incubem. Eles incubarão um de cada vez. Sentar ou dormir perto do ninho fará com que os ovos incubem mais rápido. O servidor rastreia consistentemente o progresso da gestação, dependendo da proximidade da mãe. Ovos são coisas físicas que aparecem dentro do ninho. Os ovos podem ser pegos pela mãe ou por carnívoros. Um ovo que foi removido do ninho ainda é viável e ainda pode chocar. Os ovos podem ser comidos por qualquer carnívoro, embora apenas alguns carnívoros os tenham como um item alimentar preferencial. Quando um ovo é comido, ele não é mais viável para chocar. Os ovos precisam ser visíveis publicamente na tela de seleção de espécies. Isso deve ser acessível e óbvio para os jogadores para que possam ser acessados facilmente.
Jogadores que são bloqueados pela mãe ou proibidos pelas configurações de permissão da mãe não podem enviar solicitações. Jogadores também podem convidar outros jogadores para seu ninho. Jogadores que bloquearam a mãe ou definiram suas configurações de permissão não podem receber convites para o ninho. Os descendentes herdam da mãe e eles herdam a pele da mãe com alguma pequena variação, como matiz ou sombra. Eles herdam alguns dos níveis da mãe, com um limite máximo de herança, 10, 20. Jogadores podem acessar espécies que não possuem por meio de nidificação. Se um jogador não possui uma espécie, ele não pode editar a pele, construir um ninho ou aninhar outras. Jogadores crescem a partir de um bebê. Suas estatísticas aumentam conforme eles crescem e se tornam 100% na idade adulta. Crescimento, assim como nível, influencia as estatísticas de um personagem. Se um personagem não adulto for agrupado com um macho da mesma espécie ou de uma espécie adjacente, sua velocidade de crescimento é aumentada. Bom, o sistema de ninho se baseia parecido com o do criatura Arsonaria, em que fêmea não precisa de um macho para que consiga fazer o ninho, mas o macho terá um papel importante para que o filhote tenha um boost de crescimento. Você poderá nascer de um ninho se tiver receber um convite, ou se a mãe aceitar o seu pedido de nascer no ninho. Todos os filhotes que nascerem do ninho receberam parte dos níveis da mãe. Uma mãe de nível 40 pode ter filhos de níveis 30. E uma mãe mais fraca poderá ter filhos mais fracos, já que os níveis influenciam no tamanho. Há filhotes maiores que os outros. De acordo com a skin da mãe, o bebê pode personalizar de acordo com a paleta de cores da mãe. Tipo, se a mãe possui a paleta de cores marrom, o filhote poderá personalizar com a mesma paleta de cores marrom, ou ficar com a mesma skin da mãe. S, e a mãe tiver muitas paletas em sua skin, o filhote receberá apenas 7 cores padrão das skins. Se você não tiver a espécie, e nascer no ninho da espécime, você não poderá criar ninhos. Tipo, eu não tenho parassauros, mas eu nasci em um ninho de para. Eu não posso criar um ninho, e nem personalizar o meu parassauros. Os ovos que ainda não forem chocados, podem ser roubados e devorados por predadores de ovos. Quando uma mãe cria o ninho, ao colocar ovos ela irá perder alimento, e os ovos demoraram um tempo para serem incubados, e então chocados. Quando um jogador aceita o pedido de nascer em um ovo, ele automaticamente já eclode do ovo com um filhote do animal, sendo frágil. Quando você eclode de um ovo, você tem uma pequena chance de ter um padrão de pele brilhante, ou mutações na pele como o criaturas Arsonaria. Quando uma fêmea adulta decidir criar um ninho, ela pode escolher o modelo do ninho, que possivelmente será entre o modelo de areia, rocha, folhas ou galhos. Também se você se deitar ou se sentar em uma área próxima do ninho, você aumentará o nível de incubação. Os ovos podem ser pegados tanto pela mãe quanto pelos carnívoros, que mesmo pegos ainda podem ser chocados. Qualquer carnívoro pode comer os ovos, mas ter alguns que o terem como alimento principal. Você pode bloquear alguém no jogo, e essa pessoa bloqueada não poderá enviar uma solicitação para nascer em seu ninho, e você não o poderá enviar uma solicitação para ele também. Literalmente essa é a melhor mecânica que está chegando no jogo. Você pode nascer e crescer em um ninho, e criar o seu. Acho que muitas pessoas amaram isso. Bom, agora eu vou explicar as cartas que deram importante, e possivelmente vão vir com os ninhos. Qualidade da água. Qualidade da água. A atualização de pesca já configurou fontes de água com esse recurso em mente. A água terá um valor numérico de qualidade. Esse valor diminui quando bebido e aumenta durante o tempo chuvoso. Beber água de baixa qualidade dá ao jogador o debuff de doença. Eles sofrem mais doenças quanto menor a qualidade da água isso requer. E o ajustada no mundo para interagir com fontes de água e ver sua qualidade. Ajuste da coloração da fonte de água para exibir a qualidade, tornando-se mais marrom quando a qualidade é baixa. Teste de equilíbrio extensivo, provavelmente incluindo um longo período de tempo no Public Test Branch, pois afetará principalmente a jogabilidade para todos os jogadores. Debuff de doença. Beber água de baixa qualidade dá a você um debuff de doença. Você obtém mais valor de doença quanto mais você beber a água de baixa qualidade e quanto menor a qualidade da água o debuff de doença causa. Regeneração de resistência reduzida. Aumento do dreno de fone. A doença cura ao longo do tempo.
Ele cura mais rápido quando sentado, dormindo e quando sua fome/sede está mais cheia. Altos níveis de doença causam efeito de status de náusea. Cartas relacionadas: estômago duro. Efeito de status de infecção. Ceratosaurus. Efeito de status de náusea. Bom, a qualidade da água é quando a água está limpa ou suja. Ao beber água suja você ficará doente, sua estamina demorar mais para recarregar junto com sua vida, e também sua fome e sede ficará mais forte. Quando mais suja a água que você bebe, mas doente, você fica podendo ficar até com o efeito de náusea. É interessante sobre a qualidade da água, que também é semelhante ao Criaturas of Somarna, e realmente é bem realista. Personalização avançada. Ferramenta de pintura para pintar partes individuais de um personagem. Salvar predefinições de cores, 3 por espécie, controles deslizantes de matiz, valor e saturação para modificar as cores da paleta muito levemente. Isso deve cobrir todas as outras bases e levar em conta os tons perfeccionistas que não são fornecidos pelo sistema de paletas. Desbloqueio da roda de cores. Comprar uma paleta para uma espécie contribui para o desbloqueio da roda de cores para essa espécie. Uma vez que moeda suficiente é gasta nas paletas dessa espécie, não precisa ser 100% delas, o jogador pode usar uma roda de cores nessa espécie. Passe de jogo de personalização avançada. Olhos/acentos de neon. 5 salvamentos de skin por espécie em vez de 3. O passe de jogo atual de olhos/acentos de neon se tornará o passe de jogo de personalização avançada. Você não precisa comprar um passe de jogo separado. Bom, agora você pode personalizar o seu personagem de forma mais avançada, em que não era capaz de usar na forma passada. Isso significa que agora terá muito mais variações para o jogo. Caso você compre várias paletas de cores, você irá desbloquear a roda de cores, onde possui uma grande variações de cores. Outra coisa é que agora terá uma Gun Pass, em que você terá os neons e a paleta mais avançada indie. Esse é uma das coisas que eu também estou ansioso, pois tem várias formas que eu queria personalizar de formas que no modo atual não conseguia. Opção de convite. As seguintes opções de configuração para controlar convites. Quem pode me enviar convites de grupo? Ninguém, somente amigos. Qualquer pessoa. Quem pode me enviar convites de ninho? Ninguém, somente amigos. Qualquer pessoa. Quem pode me enviar solicitações de ninho? Ninguém, somente amigos. Qualquer pessoa. Cartões relacionados. Só configurações, que já é bem autoexplicativo. Eu não achei isso necessário no início, mas é até legal. Sistema de sacrifício. Sacrificar permitirá que os jogadores excluam permanentemente um personagem com a recompensa de conceder a um personagem escolhido diferente uma quantidade de ESP. Apenas criaturas que cresceram de um bebê para adulto, aninhadas ou geradas, podem ser sacrificadas. O objetivo é permitir que os jogadores joguem como uma variedade de espécies enquanto constroem seus personagens favoritos ao mesmo tempo. Em vez de ter que trabalhar repetidamente para aumentar o nível do seu personagem, você pode diversificar sua jogabilidade, crescendo e sacrificando outras criaturas. É um incentivo para se colocar no fundo da cadeia, alimentar por 1 minuto, bem como para tirar ninhos de outros jogadores e crescer até a idade adulta. O objetivo final é criar um incentivo genuíno para os jogadores pegarem ninhos e se comprometerem a crescer neles, bem como diversificar as populações de jogadores. Adições questionáveis. Esses conceitos podem ou não ser implementados com este sistema. Concessão de paleta. Quando você sacrifica uma criatura para outra criatura, a criatura que recebe o sacrifício também recebe acesso para usar a paleta padrão da criatura sacrificada a ela. Diversidade. Você ganha um pouco de ESP bônus se sacrificar uma espécie que você não sacrificou para esse personagem antes. Isso ajudaria a encorajar a diversidade se os jogadores estiverem moendo personagens sacrificiais, mas pode adicionar complexidade desnecessária. Bom, pelo que eu entendi, o sistema de sacrifício será mais ou menos assim. Quando você exclui uma criatura que você cresceu ela até a fase adulta, que foi um dinossauro que saiu do ninho, o dino que recebeu o sacrifício ganhará uma boa quantidade para XP. Eu acabei bastante interessante essa ideia de você realmente querer fazer seu animal na fase adulta. Desovazão entre filhotes e adultos.
Os usuários sempre aparecerão no jogo como adultos, ou possivelmente como subadultos. No entanto, os jogadores podem escolher aparecer como bebês se quiserem. Isso serviria principalmente ao Sacrifice System. Ou os jogadores podem ser apenas bebês se quiserem por algum motivo. Bom, isso significa que você no jogo pode nascer como adulto ou subadulto ao entrar normalmente. Se nascer de um ninho, irá nascer de forma filhote. Ou você pode não nascer de um ninho, mas irá nascer, se escolher ser filhote. Bom, eu achei bastante legal a forma de você escolher de ser pequeno ou ser um adulto. Algum crescimento de Spawn. Pré-história nunca será um jogo em que os jogadores começam como um bebê completamente patético e têm que cobrir o grande obstáculo do crescimento para realmente se envolverem com o jogo. Uma pequena quantidade de crescimento ao gerar, no entanto, ajudará a evitar spam de nível 1 e distribuir marginalmente as populações de jogadores. Personagens novos e recentemente falecidos gerarão como subadultos aproximadamente 80% de crescimento, e precisarão de 10 a 20 minutos para atingir a maturidade total. Mais ou menos os filhotes não nasceram com 0% de crescimento, e acho que ficaria entre os 5% aos 10%, para que possam se defender, e duraram mais ou menos 20 dias após conseguir a maturidade no jogo, que é mais ou menos um dia dentro do jogo. Eu achei bastante legal, pois vão ajudar os filhotes a se proteger de alguns perigos, mesmo que sejam fáceis de serem caçados por qualquer um. Mas bom pessoal, espero muito que tenha gostado dessas informações. Obrigado por me assistir até aqui. Obrigado por tudo. Deixe o like se havia gostado. Obrigado por tudo mesmo. Se esse vídeo bater 200 likes, eu passo mais desse tipo. Mas tchau.